Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Com um final de ano em que tanto os principais índices norte-americanos como os europeus terminaram junto a máximos históricos, este início de ano tem-se pautado por uma consolidação junto a esses mesmos máximos. A marcar a última semana nos mercados financeiros teve o dado da inflação nos Estados Unidos. A inflação basicamente acelerou no final de 2023, 3,4% face a período homólogo, colocando assim uma pausa no abrandamento da subida dos preços dos bens e serviços. A chamada inflação subjacente, que é aquela que exclui a alimentação e a energia, subiu 0,3% em dezembro face a novembro, um valor que dispara para os 3,9% em termos anuais. Estes dados, acima das projeções de mercado, diminuem as probabilidades de que a Reserva Federal norte-americana comece a baixar a taxa de juros já no primeiro trimestre deste ano, nomeadamente na reunião de março, que é aquilo que o mercado está atualmente a descontar, esperando-se assim cortes nas taxas de juros já mais para meio do ano. Como é hábito, nesta altura do ano, demos início a mais uma Earnings Season, que é a temporada da apresentação de resultados empresariais nos Estados Unidos da América. A banca norte-americana, encabeçada por Bank of America, JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo, deram o pontapé de saída nos resultados. No cômputo geral, o último trimestre do ano resultou numa queda dos lucros face a período homólogo. Ainda assim, o maior banco norte-americano, a JP Morgan Chase, bateu o recorde de lucro durante o ano de 2023, com praticamente 50 mil milhões de dólares de benefício. Já do lado oposto, Citigroup teve um prejuízo de 1,8 mil milhões no último trimestre de 2023, apesar de ter terminado o ano, obviamente, em positivo. Esta semana começa a meio gás, dado que hoje, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos da América e a Bolsa norte-americana estará fechada. Ainda assim, esta semana, na quarta-feira, será a vez de conhecermos a inflação final na zona euro, assim como daremos continuidade à Earnings Season, com destaque para os resultados de Morgan Stanley, Goldman Sachs e Micron Technology. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do ouro. Observando o gráfico em velas mensais do ouro, é possível constatarmos a tendência ascendente de longo prazo que o ouro tem tido, muito por causa das políticas ultra-expansivas da Reserva Federal norte-americana. E dentro desta tendência de longo prazo, é possível identificar uma formação gráfica de continuação de tendência, neste caso de continuação de tendência ascendente, que é o chamado Cup with Handle, ou seja, taça com asa, que significa basicamente que desde 2011 até 2020 fizemos aqui o chamado fundo arredondado e ao longo dos últimos 3 anos temos estado numa fase de consolidação em forma de bandeira, a qual nos projeta o preço para novos máximos históricos. E falando de máximos históricos, foi exatamente isso que fez no final do ano passado, quando o ouro atingiu, no início de dezembro, a região dos 2.145 dólares. E dado que a tendência de longo prazo e de curto prazo é ascendente, aquilo que nos compete fazer é negociar a favor da tendência. Daí que na semana passada a oportunidade que identificámos passava por identificar uma região de compra junto aos 38,2 de Fibonacci deste swing ascendente desde os mínimos feitos em outubro até aos máximos históricos feitos
em dezembro. E os 38,2 de Fibonacci encontravam-se no patamar dos 2.020 dólares, região esta que, enquanto for respeitada, indica que há uma maior probabilidade de que o ouro continue a subir e que possa em breve fazer novos máximos históricos. Então o objetivo passava por comprarmos junto a essa região dos 2020, pois caso essa região fosse quebrada, então aí já significava uma possível inversão de tendência de curto prazo. Dado que o suporte foi respeitado na íntegra, agora temos dois níveis definidos como patamares de objetivo. O primeiro encontra-se, portanto, nos máximos históricos que tínhamos feito anteriormente, em maio de 2023, região esta que, como podemos ver, mesmo no dia em que fez máximos históricos no final do ano passado, não conseguiu quebrá-la em velas diárias, ou seja, não conseguiu fechar acima deste patamar. Patamar este que voltou a ser testado no final também do ano passado, em 27 e 28 de dezembro, e voltou a encontrar pressão vendedora. Portanto, esta é a primeira região de objetivo, uma região interessante para se fazer no mínimo gestão monetária, e depois, caso esta região venha a ser quebrada, aí sim o objetivo final estará em novos máximos históricos, num ativo cuja tendência continuará a ser de longo prazo ascendente, apesar de poder viver fases essas que podem ser de alguns meses em consolidação, mas que acabará sempre por voltar à tendência principal, muito por via, lá está, das políticas monetárias da Reserva Federal Norte-Americana. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana!